Informação importante, olha, o uso de ônibus para locomoção dentro das cidades caiu nos últimos 7 anos. Para os especialistas, esse resultado pode estar relacionado ao crescimento de outros meios de transporte, como, por exemplo, os aplicativos, etc. e tal. Acompanhe agora aí na tela do BG, principalmente você que é usuário do sistema de transporte coletivo. Os dados divulgados pela Confederação Nacional dos Transportes apontam que em 2017, 45,2% da população utilizava o transporte coletivo. Em 2024, esse percentual caiu para 30,9%. A principal motivação disso se dá na precária infraestrutura que hoje a gente tem do transporte coletivo. E aí, quando a gente fala em infraestrutura do transporte coletivo, a gente está falando de uma forma ampla, não só a questão da qualidade dos veículos em si. A gente vê frequentemente a população reclamando da qualidade desses veículos que estragam, enfim, mas a infraestrutura que envolve também o acessar esses veículos, terminais de ônibus, abrigos, né? Então toda essa precariedade na infraestrutura faz com que a população busque outras alternativas de deslocamento que não sejam exatamente o transporte de massa, o uso de ônibus coletivos, né? Associado a isso está o surgimento de outras formas de deslocamento, como o transporte por aplicativo. A partir do momento em que a população passa a ter acesso a outras possibilidades, ela vai buscar essas outras possibilidades que vão trazer para ela, seja mais conforto, seja velocidade nesses deslocamentos. A gente vê aí um volume muito grande de congestionamentos. Aí as pessoas pegam uma moto de aplicativo e conseguem se deslocar muito mais rápido. Então, o fato de passarem a ter outras alternativas que tornam-se viáveis para essa população faz com que ela abra mão, então, desse transporte coletivo. Aproximadamente 130 mil passageiros usam o ônibus diariamente. São mais de 110 linhas. O estudo da CNT também demonstra que as classes C, D e E ainda são as mais predominantes no uso do transporte coletivo, responsáveis por 80% do volume de passageiros. São passageiros que dependem do transporte coletivo para trabalhar, estudar e desenvolver as atividades do cotidiano. Para mim ir para a escola, para mim ir para os locais, assim, de curso, que eu também faço curso. Ele me ajuda a se locomover de um canto para outro da cidade. Se eu não tenho carro para andar, tenho que ir de coletivo, né? É muito bom. Agora eu acho que deveria, essa linha que vai daqui para o aquário, passa pelo aeroporto, deveria ter mais ônibus que passem hora em hora. Apesar da falta de estrutura, o transporte coletivo ainda continua sendo o melhor para a mobilidade urbana. É uma relação direta. Quanto mais pessoas nos ônibus, menos carros nas ruas. E se temos menos carros nas ruas, o trânsito flui melhor. As cidades compactas são o que defendem os urbanistas. Modelos urbanos em que os deslocamentos sejam reduzidos e meios alternativos de transporte sejam mais utilizados. A cidade, ela precisa funcionar melhor. Como que a gente consegue funcionar melhor? Passa pela mobilidade. A partir do momento em que a gente tem um ônibus que consegue deslocar várias pessoas ao mesmo tempo, a gente consegue desafogar um pouquinho a cidade. Imagine aqui, se tivéssemos essas pessoas que estão agora no terminal utilizando os ônibus, se cada uma tivesse com o seu veículo, seja um carro, seja uma moto, como estaria a cidade? O futuro da cidade perpassa, sim, não só pela questão do transporte massa, que precisa ser de melhor qualidade, mas também nas questões que envolvem a mobilidade ativa, né? Andar a pé, bicicleta, skate, enfim, essas outras modalidades de transporte que elas não devem ser imaginadas como elementos isolados. Não, vamos pensar só na ciclovia, só no transporte. Isso é uma integração e é isso que faz todos eles funcionarem. Bom, tudo isso é verdade. O surgimento dos aplicativos, a pessoa que vai trabalhar, por exemplo, de bicicleta, moto, tudo isso é verdade. Agora, o principal fator para a diminuição do número de passageiros no transporte coletivo, principalmente aqui na nossa região, é a bagaceira que é o transporte coletivo. Olha, o povo só entra nesses ônibus porque não tem outro jeito. Quem tiver alguma forma de não entrar nesses ônibus vai encontrá-la.
porque são ônibus velhos, né? Tem ônibus que o telespectador manda aqui o vídeo, é pá, parece que tá numa guerra da Ucrânia, um papoco dos diabos dentro do ônibus, tudo caindo aos pedaços. E aí, meu irmão, você querer que o povo ande nisso, talvez um dia, quando o transporte coletivo melhorar, aí ele volte a ser utilizado pela população. Só anda de ônibus quem não tem outro jeito. Lembrando para você, não esqueça, a partir de janeiro a passagem vai aumentar.